Graças a Deus. Domingo de Pentecoste, hein? Eita, nós! Esse é o domingo que as irmãs da Canela de Fogo estão liberadas. Então você fala muito amém nessa pregação, fala glória a Deus, que esse é o sonho de todo pregador, até do mais conservador, né? Do mais tradicional pregador, é o sonho dele, viu? A hora que ele está pregando, assim, às vezes com o mesmo tom de voz, um aleluia sai, entendeu? Porque ele mesmo não tem coragem de alterar o tom de voz, mas aí é o sonho, é o sonho. Então pode falar aleluia. Olha lá, o presbiteriano ali está rindo lá, porque ele sabe o que eu estou falando, entendeu? O mais tradicional do presbiteriano, ele sonha um dia pregar e ter uma irmã do reteté no auditório. Amém? Então pode gritar aí à vontade. Atos capítulo 1. Falar em Pentecoste, nós temos que ir para Atos, né, irmãos? Não tem jeito. Atos capítulo 1. Para quem não sabe o que é, né? O Pentecostes foi ali um momento, né? Nós não vamos ler especificamente Atos 2 aqui, que conta desse derramar do Espírito Santo, né? Na vida da igreja. Então foi esse momento, né? 50 dias depois da morte do Senhor Jesus, 10 dias depois da ascensão de Jesus aos céus, a igreja recebeu esse derramar, né? Esse batismo do Espírito Santo ali em Jerusalém. E a partir daquele momento, a igreja começa o seu ministério, né? Representando Cristo na terra, recebendo autoridade espiritual para ser o corpo de Cristo na terra, para ser o prolongamento de Cristo na terra. Amém? Atos capítulo 1, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então, lembrando que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu agora o livro de Atos dos Apóstolos, que deveria ser mais Atos do Espírito Santo, né? Então, por isso o nome Atos, né? Porque é a prática, são os atos da igreja pelo poder do Espírito Santo da terra, do Espírito Santo de Deus. Então, Lucas está dizendo para o Teófilo, porque ele escreveu o Evangelho, né? Endereçado a esse irmão que a Bíblia fala muito pouco dele. Então ele está dizendo, eu escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então o primeiro livro de Lucas, ele escreveu até aí. Foi um livro que ele escreveu sobre as coisas que Jesus começou a fazer, começou a ensinar. É interessante isso, porque ele não diz, olha, o primeiro livro foi um livro que eu escrevi a respeito de todas as coisas que Jesus fez e de todas as coisas que Jesus ensinou. Não, ele está dizendo, o primeiro livro foi um livro que eu comecei a falar das coisas que Jesus fez e Jesus ensinou. Por que ele está dizendo isso? Porque o segundo livro dele agora, Atos, ele vai continuar falando das coisas que Jesus ainda faz e ainda ensina. Amém? Então não parou no Evangelho de Lucas. Então, quando eu leio isso aqui, eu tenho a nítida impressão de que ele está continuando as obras de Jesus. Ele está continuando a relatar não apenas as obras da igreja. Então ele não falou assim, o livro de Lucas eu relatei as obras de Jesus, agora em Atos eu vou relatar as obras da igreja. Não, ele falou, o livro de Lucas eu comecei a relatar as obras de Jesus, que ele começou a fazer. Agora no livro de Atos ele vai continuar a relatar as mesmas obras de Jesus. Amém? Então lá no primeiro livro, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, ele foi assunto aos céus. Verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles,
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, João Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém? Essa é a palavra de Deus para todos nós. Bom, o verso 3, vou repetir ele aqui: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou. A estes quem? Aos apóstolos. Se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Todo o ministério da igreja que estava a ponto de começar estava fundamentado nessa declaração que Lucas está trazendo aqui. Por isso essa declaração, de que ele apareceu não só aos apóstolos, como nós vamos ver aqui outros trechos da Bíblia, mas apareceu a vários grupos de pessoas como uma prova incontestável da sua ressurreição. Então, se Lucas está começando o livro de Atos, relembrando isso, falando sobre isso, escrevendo sobre isso, é porque ele sabe que isso é vital para o ministério da igreja. Isso é vital para a obra que a igreja iria estabelecer a partir daquele momento. Entender essa verdade. Toda a obra da igreja é fundamentada nesta verdade. Qual verdade? Cristo ressuscitou de fato. Isso não é uma história, isso não é uma parábola, isso aconteceu, isso é um fato. Na história, Jesus existiu como um homem, como um galileu. Jesus existiu, pisou na terra, caminhou sobre nós. Isso não é uma lenda, isso não é uma história filosófica simplesmente para querer significar a princípios e valores de vida, de ética ou de moral, que eles inventaram essa história. Não, é importante nós entendermos que Jesus é real. Ele foi um homem de carne e osso, ele nasceu da Virgem Maria, ele caminhou por Israel, por aquelas terras, ele fez milagres, ele curou as pessoas, como João disse, meus olhos viram e minhas mãos apalparam ele. Jesus não foi só uma lição, uma moral, uma ética, um conjunto de doutrinas, de filosofias humanas, mas ele de fato morreu pelos nossos pecados, ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele vive eternamente. E ele vai voltar. Tenha certeza disso, assim como você tem a certeza de que Jesus nasceu de uma virgem, de que Jesus viveu 33 anos no nosso meio, de que Jesus foi crucificado numa morte amaldiçoada, de que ele tomou sobre si os nossos pecados, ele se fez maldição em nosso lugar, e de que ao terceiro dia ele ressuscitou, e de que ele aqui, relatado por Lucas, tanto no Evangelho como aqui, ele foi assunto aos céus, na presença dos discípulos ali. Eles viram Jesus ser assunto ao céu. Um anjo veio então naquele momento e falou assim: o que vocês estão olhando para cima? Vão trabalhar, porque ele vai voltar. Então nós temos que crer nisso, que Jesus vai voltar. De que tudo que nós estamos enfrentando neste mundo de perseguição, de agrulhas, de dificuldades, de oposição, o que consola o nosso coração e o que faz com que a gente não desista de caminhar é o fato de que Jesus vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja.
Ele vai voltar, mas agora não mais como um cordeiro que foi sacrificado, mas ele vai voltar como o leão da tribo de Judá. Agora sim, assumindo toda a sua autoridade de rei e senhor absoluto do universo, ele vai voltar. E isso precisa estar latente no nosso coração, para que a gente não esmoreça diante de tanta resistência espiritual na nossa vida. Amém, queridos? Fé. Eu tenho que crer nisso. É preciso crer nisso. John Stott diz que o contraste que Lucas apresenta entre os dois volumes, tanto o Evangelho como agora em Atos, não se dá entre Jesus e sua igreja, mas entre os dois estágios do ministério de Cristo. Então, John Stott está dizendo aqui que não há um contraste entre Jesus, o que ele operou no Evangelho de Lucas, e agora o ministério da igreja em Atos. Não é um contraste entre isso, mas o contraste é entre dois estágios do próprio ministério de Cristo. Assim, o ministério de Jesus na terra, exercido de forma pessoal e pública, foi, agora em Atos, seguido pelo seu ministério celestial, exercido mediante o poder do Espírito Santo por intermédio dos seus apóstolos, por intermédio da igreja. Está claro isso? Há uma continuidade. Não é o ministério de Jesus separado do ministério da igreja, porque não tem jeito de você separar Cristo. Cristo é formado por Jesus, o cabeça, e o corpo dele é a igreja. Então nós precisamos ter a plena certeza de que o ministério de Jesus continua em Atos, e de que nós estamos escrevendo o capítulo 29 de Atos. Amém? Atos é o livro que não acabou. Os 28 capítulos agora continuam a ser escritos pela sua vida e minha vida 2000 anos depois. Amém? William Barclay diz que a vida de Jesus continua na sua igreja. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós precisamos entender isso, amigo. A forma como você fala com as pessoas é a voz de Jesus. A forma como você olha para os irmãos, para as pessoas, para os homens e mulheres, é a forma como Cristo deveria olhar. Ou, pelo contrário, A forma como Cristo olhou para os homens e mulheres é a forma como você deve olhar. Porque nós somos os olhos de Cristo, nós somos a voz de Cristo hoje. Nós somos os braços de Cristo, nós somos os pés de Cristo. Amém? 1 Coríntios 15, de 3 a 8, diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Olha aqui, Paulo está reforçando esse conceito. Ele está reforçando aquilo que nós já falamos. Eu entreguei o que também eu recebi. E o que é que eu recebi? Eu recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. E é interessante, porque as Escrituras aqui, quando Paulo está dizendo segundo as Escrituras, ele não está dizendo do Novo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. O Novo Testamento estava sendo escrito, inclusive com essa carta que ele está escrevendo aqui aos Coríntios. Então, quando ele está dizendo das Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Então, ele está dizendo que o Antigo Testamento já dizia que o Messias deveria padecer pelo pecado do povo e que ele deveria ser sepultado e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Amém? E apareceu a Cefas e depois aos 12. Olha o Paulo reforçando essa verdade. Isso aqui é importantíssimo a gente entender que foi de fato um fato. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Irmãos, ainda tinha testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Quando Paulo estava escrevendo essa carta aos Coríntios, ele está dizendo
Gente, se vocês duvidam que Jesus ressuscitou, a maioria daqueles 500 a quem ele apareceu ressuscitar está viva até hoje. Vai lá conversar com eles, eles são testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Amém? Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, naquele caminho de Damasco. Amém? E às vezes a gente acha que Jesus apareceu para Paulo só naquele momento da conversão dele. Não. Tem relatos bíblicos de pelo menos mais 2 ou 3 vezes que Jesus apareceu para Paulo. Um deles foi aquele momento no final já do ministério de Paulo, quando ele está lá em Jerusalém, depois da 3ª viagem, e que ele apanhou para burro ali dos seus conterrâneos em Jerusalém, e que se os guardas romanos não tivessem colocado Paulo na muralha lá, né, de Jerusalém, lá não é muralha lá, na prisão que tinha na muralha lá de Jerusalém, ele tinha morrido pelos seus conterrâneos. Fortaleza, exatamente, essa é a palavra. Naquele momento, naquela noite, o texto bíblico lá em Atos diz que Jesus em pessoa apareceu para Paulo, não foi um anjo. Foi Jesus em pessoa que visitou Paulo naquela noite. Ele estava meio morto de tanto apanhar. E aí Jesus chega para ele e fala assim: tem bom ânimo, porque não é chegada a sua hora de morrer. Você vai morrer, você ainda tem que ir para Roma. É lá em Roma que você vai morrer. Olha que palavra de encorajamento de Jesus. Ué, irmãos, mas para um homem que escreveu: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, as palavras de Jesus confortaram demais o coração do apóstolo Paulo. Não. Está chegando, Paulo, mais um pouquinho. Espera, porque o seu livramento está chegando. O que você tem chamado de livramento na sua vida? Às vezes um carro passa na frente da sua moto assim, e você fala: oh, glória a Deus, Jesus me deu um livramento. Que livramento que Jesus te deu? Qual que é o livramento? Continuar vivendo nesse mundinho aqui apertado, cheio de choro, ranger de dente, cheio de ciúmes, inveja, porfia, toda sorte de pecado e uma luta lascada, ou ir embora para a glória? O que nós estamos chamando de livramento, irmãos? A gente fala que ama a Deus, mas a gente não quer ver Deus. Não é verdade? Então, para Paulo, o livramento era ir embora. E ele fala isso explicitamente aos Filipenses, no capítulo 1. Ele diz: olha, eu queria ir embora, porque para mim era muito melhor ir embora e estar com Cristo. Mas se o permanecer na carne me trouxer fruto, eu ainda vou permanecer. Só para uma coisa: para trabalhar para Jesus, para a alegria e o progresso na fé do meu próximo. É isso que ele fala em Filipenses. Então Jesus aparece para ele e fala assim: espera mais um pouquinho, Paulo, daqui a pouco você vai receber seu livramento, está chegando. Oh, glória a Deus, hein? Já pensou? Está chegando, irmãos. Como diz o profeta, toda dor é por enquanto. Toda dor é por enquanto. Fica firme, irmão. Fica firme, irmã. Toda tentação é por enquanto. Resiste. Segura a onda. Está acabando. Está acabando. Eu tinha um grande amigo que aos 60 anos de idade separou da sua esposa. Se ele tivesse conversado comigo antes, o problema é que ele não conversou. Porque se ele tivesse conversado comigo antes, falou assim: nessa altura do campeonato, espera só mais um pouquinho. E se você está achando que é tão difícil esperar, vou fazer uma oração com você. Deus, abrevia o tempo dele aqui na terra, leva ele mais rápido, porque ele não está dando conta da esposa dele, mas para que ele não escandalize o teu nome, para que ele não seja uma pedra de tropeço para os filhos dele e para o neto dele. Abrevia o tempo dele aqui na terra e libera esse estrupício para a esposa dele poder, às vezes, até casar com outro melhor que ele. Isso é uma oração bíblica, irmãos.
Ou a gente crê, ou a gente não crê. Então, se a gente crê, esse é o tipo de oração que nós temos que fazer com quem está à beira de largar da sua esposa e ser um escândalo para a sociedade, para os seus filhos. O problema é que ele não veio falar comigo. Porque era isso que eu ia falar para ele. Segura a onda. Você está com 60 anos de idade, termina bem. O problema na vida de um cristão não é começar bem, é terminar bem. Amém, queridos? Verso 13 a 20 de 1 Coríntios 15. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E vã a vossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo perecem. E se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, é disso que nós estamos falando. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Somos os mais infelizes de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, tudo muda. Agora, se a minha relação com Cristo é só para essa terra, é só para Jesus tornar a minha vida aqui um pouco mais suportável e um pouco menos pior, é vã a nossa fé. Eu sou o mais miserável de todos os homens. É isso que Paulo estava dizendo. Se nós cremos na ressurreição, amado, nós temos esperança numa vida futura. A gente segura a onda, ainda que não esteja pleno, ainda que não esteja na sua plenitude, a gente tem consciência disso. Vai chegar o dia. Em parte nós profetizamos, em parte nós conhecemos, diz Paulo aos Coríntios capítulo 13, mas vai chegar o dia onde nós o conheceremos de forma perfeita como ele nos conhece. E essa tem que ser a esperança no nosso coração. Amém, queridos? Jesus continua ativo. O que mudou foi seu método de trabalho em Atos. Agora ele não está mais na carne, ele prossegue a fazer, mas também a ensinar mediante seu corpo a igreja. E essa, então, é a história do livro de Atos. Voltando lá para Atos capítulo 1, versos 4 e 5, que a gente leu, diz assim: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Então, Jesus já estava ressurreto, 40 dias ele andou no meio de nós, e aí encontrando com os seus discípulos, já para despedir, para ser assunto aos céus, ele teve uma refeição, olha que coisa linda. Teve uma refeição com os discípulos. E disse, determinou-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que promessa é essa? O qual, disse Jesus, que vocês escutaram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Para cumprir a missão dada por Jesus de ir e fazer discípulos de todas as nações, Jesus deixa claro que eles deveriam esperar pelo empoderamento do Espírito Santo. Não tem jeito, irmãos. Ninguém vai fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. E você não consegue mentir para o Espírito Santo de Deus. Você consegue mentir para todo mundo à sua volta, inclusive você mesmo. Mas o Espírito Santo você não mente. Ou você é, ou você não é. Não tem jeito de falsificar. Não tem jeito. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Você não tem jeito de pretender ser uma pessoa espiritual, uma pessoa... Não tem jeito de você pretender ser. O Espírito Santo te conhece melhor do que você mesmo. Ele lê seu coração.
Ele não só conhece as obras, a prática da sua vida, mas ele esquadrinha o seu coração e conhece a motivação que está te levando àquela prática. É isso mesmo, é glória a Deus, aleluia, mas segura a onda, porque isso não é fácil, não. Você pode enganar todo mundo com o seu externo, mas ele perscruta o coração. Lembra da oração de Davi no Salmo 139? Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Esse é um trabalho do Espírito Santo. Nem nós conseguimos discernir as reais motivações do nosso coração. Por isso, Davi perguntou para o Espírito Santo, pediu ao Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você vá tão profundo na minha alma, eu preciso que você vá tão profundo no meu coração, e o Senhor me revele as minhas verdadeiras motivações para que elas sejam tratadas. Porque às vezes nós estamos apanhando porque o nosso coração está mal. Só que a gente não percebe. Então nós precisamos do Espírito Santo, amado, até para a gente se conhecer. Até para eu me conhecer, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo para conhecer Deus, eu preciso do Espírito Santo para conhecer minha esposa, meus filhos, e eu preciso do Espírito Santo para me conhecer. Sem o Espírito Santo eu não me conheço. Esse é um trabalho do Espírito Santo, vasculhar o nosso coração. Não tem jeito de você mentir para o Espírito Santo. Faça essa oração, por mais difícil que ela seja. Faça essa oração de Davi. Se você nunca fez essa oração, faça essa oração. Fala, Espírito Santo, sonda o meu coração, traga à tona, revela, joga luz, porque eu tenho que tratar o meu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tem gente que acha que a vida acontece fora. A vida não acontece fora, sem antes ela acontecer no mais profundo do nosso coração. Como está seu coração? Lá procedem as fontes de vida. É lá que a sua vida é decidida. Sua vida não é decidida nas coisas práticas do dia a dia. Sua vida é decidida e definida no mais profundo do seu coração. É lá que nós temos que nos atentar. É dele que nós temos que tratar mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Nós temos que tratar o nosso coração. E é impossível tratar o nosso coração só no consultório psicológico, só no consultório psiquiátrico, porque não existe psicólogo no mundo, não existe médico no mundo, não existe pílula no mundo capaz de alcançar o profundo do seu coração. Só a palavra de Deus, mediante a iluminação do Espírito Santo, é como um bisturi capaz de separar junta de medula, mas também capaz de separar alma de espírito, capaz de trazer à tona os desejos e intentos e motivações do coração humano. Então é lá. E para isso, amado, você tem que ter vida com o Espírito Santo. Você precisa ter vida com o Espírito Santo. Sem pressa, sem distrações. Sem pressa e sem distrações. Uma das maiores porcarias que nos atrapalham até a vida com o Espírito Santo é esse negocinho aqui. Põe limite nisso aqui. Põe limite nisso aqui, porque tem muito crente sendo distraído, perdendo conexão com o Espírito Santo por causa disso aqui. Amém, queridos? Zacarias diz, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Qual é a promessa que Jesus está falando aqui no capítulo 1 de Atos? Ele está dizendo da promessa do Antigo Testamento, como por exemplo no livro de Joel, capítulo 2, e aliás Pedro cita isso no capítulo 2. Capítulo 2, versos 16 e 21, Pedro fala isso, mas o que ocorre, explicando o que estava acontecendo no Espírito Santo, lá em Pentecostes, porque tinha gente que estava achando que o povo estava bêbado de manhã, e Paulo foi explicar o que estava acontecendo, ele estava dizendo, olha, o que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, e acontecerá que nos últimos dias, ali estava começando os últimos dias da humanidade,
Diz o Senhor: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu. Olha que coisa linda. O profeta Joel está dizendo: filhos, jovens, velhos, servos. Ele está incluindo todo mundo. Aqui não era o privilégio de alguns. Aqui era uma obra que inclui as crianças, inclui os jovens, inclui os filhos, inclui os servos. Todos serão indistintamente cheios do Espírito Santo. E ele diz: mostrarei prodígios em cima no céu, em sinais embaixo da terra, sangue, vapor, fogo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel estava profetizando isso, era isso que Jesus estava dizendo: não se ausentem de Jerusalém, até que se cumpra a profecia e aquilo que eu mesmo falei para vocês. Onde que Jesus falou, amado? João 16, por exemplo, ele falou em vários lugares, mas João 16, 7, 8, ele diz para os discípulos: na verdade é melhor para vocês que eu vá. Nossa, já pensou, Chicão? Um pastor daquele calibre, um pregador daquele calibre, Jesus, em pessoa, dizendo para os discípulos assim: é melhor que eu vá. Meu Deus do céu! Eu não sei, quando você lê a Bíblia, se você para numas coisas dessa aqui, e isso é como se fosse uma pancada no seu peito, assim, ó, puf! Eu não sei, quando você lê a Bíblia, se isso acontece com você. Mas quando eu leio isso aqui, ó, isso aqui é igual, né, 2 pés no peito da gente assim, ó. Eu paro nisso aqui, porque eu falo assim: gente, se esse pregador, se esse pastor, se esse líder da igreja está dizendo para os seus discípulos que é melhor que ele vá, o que sobra para mim? Eu quase imagino assim: eu não teria que estar aqui de forma nenhuma, né? Nem que eu vá. Eu nunca tinha que ter entrado, eu nunca tinha que ter estado, mas nem que eu tinha que ir, eu nunca tinha que ter vindo. É isso. A hora que eu leio isso aqui, Jesus pessoalmente dizendo para os discípulos: é necessário que eu vá. Meu Deus, como a gente tem dificuldade de ir. Como a gente tem dificuldade de deixar, de largar o osso. A gente se aferra. Eu vou confessar um trem aqui, amado, que é uma das maiores tentações na vida de um pastor e de um pregador. É largar isso aqui, ó. Isso que vicia a gente. Isso aqui pode ser a cocaína do pastor. E pode fazer mais mal do que a cocaína. Porque a cocaína, o pastor sabe, todo mundo sabe que é errado, é ruim, é pecado. Agora isso aqui é camuflado. Ele vem travestido de espiritualidade. Aí que mora o perigo, porque não é fácil de discernir, por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Tem muito pastor embriagado pelo púlpito. Tem muito pregador embriagado por essa função aqui. A gente reclama, mas a gente não larga. Porque é um ópio. Porque a gente acha que a nossa vida só faz sentido se a gente estiver nesse lugar. E isso não é só privilégio do pastor. Isso é na sua vida, em qualquer coisa que você, às vezes, esteja numa posição na sua vida que você não quer largar. Cuidado. Isso não define quem você é. O que define quem você é a palavra de Deus a seu respeito. Você não precisa de estar nesse lugar que você está para definir quem você é.
Você é porque Ele te amou. Você é pela graça. Você não é porque você performance. Porque você tem uma performance. Pelo amor de Deus, não deixa isso virar a cocaína da sua vida. Não usa dessa posição para você se autoafirmar, porque você vai machucar pessoas querendo se autoafirmar. Usa da posição que Deus tem te colocado, com toda liberdade. O dia que Deus quiser tirar, Ele tira. E não tenha medo de dizer como Jesus fala, é necessário que eu vá. Amém? Em nome de Jesus. Por que é necessário Ele ir? Porque se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, amado? É Jesus que está falando isso. É tão lindo isso, porque o ministério de Jesus foi o ministério da palavra, mas Jesus tinha consciência de que se o Espírito Santo não viesse no coração do povo, nada feito. Lógico, Pai, Filho e Espírito Santo juntos, trabalhando juntos, cada um numa função. Mas um não pode ficar sem o outro. Jesus estava reconhecendo isso como homem. Ele estava dizendo, como homem eu reconheço que eu tenho limites aqui. Eu preguei a palavra, eu plantei a boa semente no coração de vocês, eu fiz sinais e maravilhas para fortalecer a fé de vocês. Mas eu tenho que ir, porque se o Espírito Santo não vier, é negativo. Se o Espírito Santo não trabalhar, não tem obra de Deus. É isso que ele estava dizendo aqui. E quem vai convencer? É você que vai convencer as pessoas, amado? Você sabe por que muitas vezes a gente recolhe no evangelismo? Porque a gente acha que é nosso trabalho convencer as pessoas a respeito de Deus. Aí a gente tem medo, a gente tem preguiça, a gente não sabe como é que vai a reação. Preocupa com isso não, amado, isso é um trabalho do Espírito Santo. Sabe qual que é o seu trabalho? Continua fazendo o bem, continua semeando a boa semente. Não se canse de fazer o bem, não se canse de pregar a palavra de Deus. Deixa o trabalho de conversão para o Espírito Santo. Porque se a pessoa converter com a sua palavra e a sua pregação, ela não converteu, ela converteu a você, ela não converteu a Deus. E isso é perigosíssimo. É perigosíssimo ter uma pessoa convertida a mim e não a Deus. Paulo tinha tanta noção disso, que nessa carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele fala isso, quando eu fui ter no meio de vocês, ó Coríntios, eu não fui com eloquência de raciocínio, com sublimidade de palavras, com uma oratória rebuscada. Para quê? Porque eu não queria que a fé de vocês se apoiasse no meu dom, no meu talento de pregar, mas eu queria que a fé de vocês se apoiasse em Deus. Amém, queridos? Usa todo o dom que Deus te deu, não para converter pessoas a você, mas usa todo o dom que Deus te deu, para que no fim as pessoas sigam a Jesus e não a você. Verso 13 e 14 de João 16. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu. Olha a integração. Olha o trabalho, olha a complementariedade entre Jesus e o Espírito Santo. Jesus está dizendo que ele precisa do Espírito Santo para a obra, sem o Espírito Santo negativo, e o Espírito Santo está dizendo que ele precisa de Jesus, porque ele fala assim, o Espírito Santo vai lembrar vocês de toda a palavra. Jesus está dizendo que eu falei para vocês. Amém? Então, sem palavra de Jesus não tem reino de Deus. Sem a iluminação e o poder do Espírito Santo, também não tem reino de Deus. Lhe dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está por acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo que receber de mim. Qual o trabalho? Um dos trabalhos do Espírito Santo no nosso coração? Glorificar a Cristo no coração do homem.
eles tiveram que esperar pela promessa se cumprir. Nós não precisamos mais esperar. Olha que coisa linda. O Espírito Santo já foi derramado sobre todo aquele que se converte a Cristo. Eles tiveram que esperar aqueles 10 dias. Mas uma vez foi derramado em Pentecostes, nós não precisamos mais esperar. Amém, queridos? Paulo diz isso aos Efésios, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então Paulo está dizendo que aquele que crê, ele é selado com o Espírito Santo, ele recebe o batismo do Espírito Santo, ele recebe a unção do Espírito Santo. E para a gente concluir, versos 6 e 8, então os que estavam reunidos lá de Atos 1, lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo de restaurar o reino de Israel? Jesus falando uma coisa e eles pensando em outra. Via de regra é assim. Jesus falando de uma coisa e a cabeça deles totalmente entendendo outra coisa. Por causa dos paradigmas. Por isso tem que ser um trabalho do Espírito Santo. 3 anos de Jesus pregando para que povo, amado. E eles tinham uma mente tapada. Por isso eles precisavam da iluminação do Espírito Santo. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém? Toda a perspectiva deles ainda era sobre a realidade geopolítica de Israel. Eles achavam que continuava a mesma perspectiva, sem o Espírito Santo. Mesmo Jesus pregando 3 anos para eles. E a perspectiva era o quê? De um rei, de um Messias que viria para reinar, literalmente, e para libertar geopoliticamente a nação de Israel dos seus opressores. O reino de Israel, e não o reino de Deus, ainda era a marca daquele povo. A visão deles ainda estava limitada ao reino da sua religião, de seu mundinho limitado pela sua cultura. Mas o derramar do Espírito Santo iria inaugurar uma nova era para aquele povo. A tenda da influência seria alargada além dos limites tacanhos da geografia de Israel. Eles seriam compelidos para as nações com uma autoridade acima de qualquer império romano. Governos, exércitos e até mesmo demônios não poderiam resisti-los. Os religiosos não mais os constrangeriam. A carne e o pecado não poderiam mais prendê-los neles mesmos. Esse é o poder do Espírito Santo. Amém, queridos? E de fato isso aconteceu. Ali em Pentecostes, Atos 2, recebem ali o batismo do Espírito Santo. Depois, em Atos 10, na Judéia, em Cesareia, Cornélio manda chamar Pedro, Pedro vem, Pedro começa a pregar o evangelho. De repente, o Espírito Santo cai sobre Cornélio e todo mundo que estava na casa dele, a ponto de que Pedro fala assim: não tem jeito, eu tenho que batizar. É evidente. Então, Judéia, o Espírito foi derramado em Jerusalém, Atos 2. Atos 10, na Judéia, porque Cesareia era na Judéia. Depois, Atos 8, em Samaria, Filipe, o evangelista prega em Samaria, sinais, prodígios e tudo, os apóstolos ficam sabendo, manda Pedro e João vêm e o Espírito Santo é derramado sobre aqueles irmãos, ali em Samaria, amém? E por fim, confins da terra, Atos 19, Paulo está em Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, tem uma turma que já era convertido por João Batista, inclusive já eram batizados por João Batista, só que moravam em Éfeso. E aí, então, Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falam assim: nem sei quem que é o Espírito Santo. Aí Paulo fala assim: ora, mas vocês foram batizados? Fomos batizados, batismo de João Batista. E aí Paulo impõe a mão sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. 4 momentos em Atos que relata o batismo do Espírito Santo, e só esses 4, não mais, porque esses 4 evidenciam o que Jesus está falando em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia,
Samaria e até os confins da terra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Irmãos, nós sabemos que a obra é muito maior do que nós somos capazes de empreender. Mas o poder do Espírito Santo está sobre nós, para que possamos ir além. Há muito mais para vivermos como igreja, guiados completamente pelo Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos. A palavra de Deus foi pregada e anunciada ao seu coração. O próprio Jesus disse que nós precisaríamos do Espírito Santo. E o próprio Jesus diz que ele foi prometido pelo Pai. E ele mesmo disse que ele precisava ir embora para enviar o Espírito Santo ao nosso coração. Esse momento aconteceu na história. Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19. Esse momento aconteceu na história. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Os filhos profetizarão. Os filhos profetizaram. Os jovens tiveram visões. E os velhos sonharam. Sinais, prodígios, maravilhas foram realizados através da igreja pelo poder do Espírito Santo. Isso é fato, isso aconteceu. E essa obra não foi uma obra só para aquele momento, mas é uma obra que continua hoje. Deus continua a escrever a história através do corpo de Cristo, da sua igreja. Querido Deus e Pai, é só pelo poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Quantas vezes nós estamos tentando no nosso braço e na nossa força. E o profeta já dizia que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Querido Espírito Santo, quantas coisas na nossa vida, Senhor, nós ainda não dependemos do Senhor, nós ainda não ouvimos a Tua voz, nós ainda não estamos operando no poder do Teu Santo Espírito, Senhor. Às vezes detalhes no nosso dia a dia que nós estamos apanhando, dando murro em ponta de faca. Estamos suando para realizar algo. E tudo que o Senhor pede de nós é que a gente seja leve ao sopro do Teu Santo Espírito. O vento sopra, não sabemos de onde vem nem para onde vai. Mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Senhor, nós queremos nos render ao Teu Santo Espírito hoje, Senhor. Nós queremos nos render ao Teu Santo Espírito, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos operar nos dons espirituais, mas, sobretudo, estarmos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, para tudo na nossa vida, Senhor. Para comprar um sapato, para decidir sobre um trabalho, para encontrar um cliente, para, Senhor, ter um café da manhã com a nossa família, para fazer uma viagem de férias, para escolher um filme que nós vamos ver no cinema, Senhor. Nós queremos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Por que não? A pergunta, Pai, que nós precisamos fazer para nós é por que não? Por que a gente acha que a direção do Espírito Santo para a nossa vida é apenas para algumas coisas e não outras? Por que não, Senhor? Por que não nas mínimas coisas, nos detalhes da nossa vida, Senhor? Nós queremos, Senhor, desenvolver essa amizade profunda com o Teu Santo Espírito, Senhor. Falando com Ele o dia todo e todo dia.
falando com Ele no trânsito, falando com Ele no banheiro, falando com Ele, Senhor, em toda conversa, ligados ao Espírito Santo. Por que não, Senhor? Ele foi derramado naquele dia, Senhor, em Pentecostes, Senhor. E o povo, a partir dali, aqueles discípulos tão frágeis, tão pequenos, aqueles galileus tão incultos, aquele povo que ninguém dava nada por eles, se levantaram com tanta autoridade, Senhor, a ponto da sociedade de Jerusalém, a nata de Jerusalém, olhar para aquela situação e falar assim: quem são esses galileus para falar com tanta autoridade assim? A ponto de Jerusalém, Senhor, ser transtornada de perna para cima por aquela gente tão simples, tão incapaz. Ô Senhor amado, nós somos estes, simples, incapazes, pequenos, mas o Senhor pode fazer uma reviravolta em Goiânia através da nossa vida, Senhor. O Senhor pode botar Goiânia de perna para o ar, Senhor, como Jerusalém foi colocado, através da nossa vida, Senhor. O Senhor pode fazer uma reviravolta no Brasil e nas nações. E o Senhor quer fazer isso, Senhor. Mas nós precisamos cultivar o amigo Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo e não extinguir o Espírito Santo no nosso coração, mas cultivar o Espírito Santo, Senhor. Oh, Senhor, oh, Espírito Santo, nos perdoa quando várias vezes nós viramos as costas para o Senhor. Quando várias vezes o Senhor quer conversar com a gente, segredar ao nosso coração, e a gente não tem tempo para te ouvir. Ou a gente está distraído com tantas outras coisas. Nos perdoa, Senhor. Amém.